Oi pessoas, espero que estejam bem. Hoje eu venho falar sobre o climatério, que é uma fase que representa o período de transição da fase reprodutiva da mulher para a fase não reprodutiva. Ele engloba a menopausa, que nada mais é que o período em que há a cessação dos fluxos menstruais das mulheres e que é comprovada pela ausência de menstruações por um período de 12 meses. A menopausa ela acontece entre os 45 e os 55 anos. E quando ela acontece antes dos 40, a gente considera uma menopausa precoce. Já o climatério, como ele é uma fase, ele pode anteceder a menopausa em até 10 anos. Alguns lugares falam 8 anos. E os principais achados do climatério são as alterações dos ciclos menstruais, portanto esses ciclos vão se tornando às vezes mais curtos, às vezes mais irregulares, então no meio de um ciclo pode haver algum tipo de sangramento, ou o intervalo do ciclo fica mais curto, pode aparecer um aumento do volume de sangramento, uma redução do volume de sangramento, e isso aparece às vezes de 8 anos a 4 anos antes da menopausa propriamente dito, e em algumas mulheres isso pode não aparecer. Outro sintoma que é muito comum são os fogachos, que são sintomas vasomotores, né, que são sintomas vasculares. Esses fogachos são calores excessivos, são ondas de calor que vêm principalmente na face, né, e no tronco. E ele é acompanhado aí de rubor facial, então a face fica vermelha, acompanhado às vezes de sudorese excessiva nessas áreas, então um excesso ali de suor. Pode acontecer no período noturno, com despertares noturnos, né, e incômodo ali pelo excesso de suor, pelo despertar. Às vezes vem acompanhado de taquicardia, então um aumento da frequência cardíaca. Vem às vezes acompanhado de ansiedade por conta da situação ser muito incômoda. E pode ter bastante prejuízo aí, principalmente quando acontece no período noturno por conta de atrapalhar o sono, certo? E ele também tem um período aí variado, pode anteceder em até 4 a 8 anos antes do período de menopausa e permanecer após a menopausa aí por um período igualmente longo. E em algumas mulheres pode não surgir ou pode ser bem leve, enquanto em outras já é bastante importante. Aparecem também insônias, algumas relacionadas aos fogachos e outras não. Podem ter alterações emocionais, como piora do estado de ansiedade, piora do estado depressivo. Por que eu falo como piora? Porque não existe uma relação específica comprovada cientificamente de que seja a menopausa, que seja o climatério, o causador da ansiedade, o causador da depressão. Mas é um contexto emocional diferente que a mulher está vivendo que pode levar à piora da depressão, à piora de uma ansiedade que ela já carregava ao longo da vida, ou que ela já tinha um fator, vamos dizer, predisponente para o surgimento desses transtornos de ordem emocional, transtornos do humor. E com as alterações hormonais, esses transtornos tendem a se agravar. E não só alterações hormonais, mas alterações que são também da vida, né? Que é uma fase em que a mulher está experimentando dificuldades, né? No contexto social, é uma fase em que a mulher às vezes se sente desvalorizada, é uma fase em que a mulher tem uma diminuição aí da autoestima. Então tudo isso contribui para que possa haver um agravo tanto na questão da ansiedade quanto na questão da depressão. Além disso, também pode haver o surgimento, né, das doenças cardiovasculares, como a hipertensão, né, a chance maior do surgimento de infarto, né, porque durante a fase antes desse período, a mulher tem um risco muito menor que o do homem de desenvolver hipertensão e infarto. Já após a menopausa, a chance da mulher se iguala à do homem. Então,
a mudança hormonal é provado, né, que tem uma relação muito importante com o surgimento aí de doenças cardiovasculares. Além disso, também pode aparecer, aumenta muito o risco de osteoporose, que é aquela doença em que os ossos ficam mais fracos, né, e tendem a ter fraturas, principalmente no fêmur, na coluna. Então, fraturas às vezes, dependendo da gravidade, que podem ser até espontâneas ou com movimentos muito simples, pode aparecer uma fratura. Outros achados podem ser a diminuição da libido. Então, as mulheres nessa fase têm um decréscimo aí do desejo sexual, mas somado a isso, nas mulheres vem uma alteração ali do endotélio, que é o tecido vaginal, né? Se torna às vezes mais fino e com uma maior dificuldade de lubrificação. Então, isso também contribui para que as relações sexuais sejam mais incômodas, às vezes mais dolorosas, contribuindo aí com a diminuição do desejo sexual. Então, são situações que podem agravar essa questão da sexualidade, né? Piorando aí a procura, né, e o desejo realmente pela atividade sexual nessa fase, no caso das mulheres. Mas isso também é muito individual. Algumas mulheres têm a atividade sexual inalterada durante o período e após a menopausa permanecem sexualmente ativas. Isso também não quer dizer que todas têm a mesma resposta, que todas funcionam da mesma maneira, certo? E outras questões são as alterações urinárias. É comum que surjam aumento da frequência urinária ou incontinência urinária, ou que aumentem as infecções urinárias de repetição, porque esse endotélio, né, que modifica no aparelho genital, também modifica no aparelho urinário. Então, as infecções se tornam mais frequentes porque a parede da uretra ali tem uma modificação na estrutura, favorecendo o surgimento de infecções. E a musculatura da pelve se torna um pouco mais flácida, favorecendo o surgimento de incontinência urinária. O diagnóstico é clínico, então o diagnóstico do climatério é baseado na história, em que a mulher começa a se queixar dessas alterações. O diagnóstico de menopausa é após, né, 1 ano sem fluxo menstrual. Porém, quando existem dúvidas no diagnóstico, quando existe alguma outra suspeita, pode ser necessário confirmação diagnóstica através de exames laboratoriais para confirmar taxas hormonais. Já o tratamento, ele vai envolver, né, vai se basear aí no peso de risco e benefício. Então, a gente pesa o incômodo dos sintomas de curto prazo, o risco de desenvolver doenças a longo prazo, como as doenças cardiovasculares e a osteoporose que eu citei, e o risco, né, que existem dos tratamentos das terapias hormonais. Lembrando que o tratamento não necessariamente é só com terapia hormonal. Por exemplo, alguns sintomas podem ser tratados com outros tipos de terapia. Os sintomas emocionais, às vezes, se beneficiam do tratamento com medicações como antidepressivos e medicações nessa linha de tratamento, que são os psicofármacos. E existem até psicofármacos que são comprovadamente efetivos para tratamento de fogacho. Então, nem sempre o tratamento indicado vai ser a terapia hormonal. Você precisa sentar e conversar com o médico para que ele indique para você, para o seu caso, qual é o melhor tratamento. E além das terapias hormonais, podem ser indicados, né, outros tipos de tratamento, com medicações antidepressivas, com controle da hipertensão, com controle do diabetes e o tratamento não farmacológico, que seria a parte de controle do peso, alimentação rica em cálcio, né, a exposição ao sol, para que haja uma boa absorção de vitamina D, realização de atividade física
aeróbica e atividade física de força. E essa é a parte que cabe muito, né, a vocês enquanto pacientes. Em relação à terapia medicamentosa, tudo isso vai ser pesado com os médicos, né, para ver realmente o que é mais indicado para o seu caso. E essa outra parte que não é medicamentosa, todo mundo vai realizar, porque isso envolve o estilo de vida saudável, que é importante nessa fase, né, da vida em que começa a haver aí os sinais do envelhecimento. Então todo mundo deve realizar. E o mais importante de tudo é que vocês acompanhem essas mudanças físicas e psicológicas e emocionais que vão acontecendo aí no corpo de todo mundo, né? Faz parte da vida passar pelo envelhecimento. Então, abraçar cada etapa com carinho, com paciência, para que a gente compreenda que essas etapas são naturais e que não há necessidade da gente enfrentar essa fase como algo doloroso, com sofrimento. Entender que de fato isso faz parte da vida e que se você tem uma boa rede de apoio, se você conta com um profissional para te ajudar, para te apoiar nessa fase e também com os seus familiares, os seus amigos, tudo isso se torna mais fácil. Saiba, né, expor suas expectativas para o seu médico, expor o que você está sentindo, para que o melhor seja pensado para o seu caso. E nunca se compare com outras mulheres, porque cada uma vivencia a experiência conforme a bagagem que carrega. E essa bagagem é tanto emocional quanto fisiológica, porque cada organismo é de um jeito, cada pessoa responde de uma forma, cada processo é único. Então, viva o seu processo, saiba compreender a etapa da vida que você está vivendo, se valorize enquanto mulher, que agora é uma nova fase e toda fase tem a sua beleza. Então, abrace essa nova fase com carinho. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, compartilhem, comentem e um beijo a todos!